Pois é, a nudez exposta na mídia é algo vergonhoso. A nudez só é permitido no casamento, segundo a palavra de Deus. Expor a nudez fora do casamento é imoralidade sexual. A nudez é citada na Bíblia quando se refere à vergonha. Quando uma pessoa se encontra nua, está visivelmente vulnerável. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. Muitos não querem tratar desse assunto, mas é importante e sim, devemos, tanto homens como mulheres, evitar a impureza sexual. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5:28. A safadeza não tem limites. Muitos homens, para satisfazer as suas vontades, ficam entrando em sites adultos para ver mulher pelada. Cuidado com isso. A imoralidade sexual começa com as atitudes luxuriosas de nossa natureza pecaminosa. É pecado sim, meu irmão. E ela está enraizada nas trevas dentro de nós. As roupas que cobrem a nossa nudez exibem a nossa posição social e gostos pessoais. Sem esses elementos, o ser humano está descoberto e desprotegido. E só Deus pode cobrir as nossas fragilidades e nos dar uma vida digna. Precisamos dele. Sem ele, independente da nossa posição, nos encontramos nus e desprotegidos. Não há desculpas para uma mulher expor sua nudez. É algo que vai contra os preceitos da palavra de Deus. Nossos corpos não foram feitos para a imoralidade sexual, mas para o Senhor que nos criou e nos chamou para viver em pureza sexual. A vontade dele é que todo cristão seja puro sexualmente, em seus pensamentos, em suas palavras e também em suas ações. Pureza. Até pouco tempo atrás, ninguém saía por aí revelando os seus segredos a qualquer um. Muito menos as partes mais escondidas do corpo. Mas, com o surgimento das redes sociais, nada parece mais tão óbvio assim. Quantos homens crentes que ficam olhando vídeos de dancinha sexy no TikTok e outras redes sociais? E isso é pecado, é imoralidade. Não há desculpas, a Bíblia nos chama a fugir da imoralidade sexual. E não somente as celebridades, mas também as pessoas comuns, sem nenhuma vergonha, estão expondo o corpo nas redes sociais. É algo normal nos dias que estamos vivendo. Claro, biblicamente falando, isso não é normal e é pecado. Muitos estão aderindo à cultura da nudez, a busca desenfreada pelo prazer, o culto ao corpo. E isso tem levado as pessoas a viver de forma plena o prazer sexual fora do casamento. A obsessão pela nudez tem levado muitos ao vício da pornografia. E não são poucos os escravos desse vício. E o pior é que a taxa aumenta a cada dia. Quando se trata de alguém que é casado e não consegue fugir da tentação de entrar em sites adultos, isso é o mesmo que você buscar uma falsa felicidade, procurando aliviar suas tensões. Os homens casados estão fazendo isso. E isso é uma forma desonesta, alimentando as paixões carnais. Isso é traição. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Romanos 13, versículos 12 e 13. Muito forte essa palavra. Meus irmãos, a nudez de forma explícita, fora do casamento, digo com toda certeza, é obra das trevas. Na TV e internet, propagandas, filmes, séries, a ideia que se passa é que é normal, que não há problemas em praticar o sexo fora do casamento. Fugir da impureza sexual, isso deve ser levado a sério, muito, muito a sério no casamento. O homem sério respeita a sua esposa e não fica olhando para outra mulher, não fica olhando mulheres nuas na internet. E o homem sério vai ensinar aos seus filhos que isso é pecado, que isso é imoralidade. Desde cedo, devemos ensinar os preceitos bíblicos para os nossos filhos.
E você, mulher, também. Entenda isso. A sua nudez deve ser exclusiva do seu marido. Fora disso é pecado, sim. Os moderninhos vêm com essa conversa que as coisas mudaram. E até muitos crentes pensam assim. Ah, sensualidade não é pecado. É arte ver um ensaio nu. Tome vergonha na sua cara. Deus está vendo toda essa imoralidade. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. É um exemplo que Deus não tolera esse tipo de coisa. Depois que o pecado entrou no mundo, por causa da vergonha, Deus fez roupas para cobrir a nudez do homem e da mulher. Vamos em frente. O assunto continua aqui no vídeo. E tem mais esse texto importante que fala sobre a nudez. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensinem, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. O crente que é fiel a Deus jamais tolera essas coisas. É um assunto que a igreja precisa tratar. Só os insensatos vivem no mundo da prostituição. Há muitas mulheres nas igrejas como Jezabel. São infiéis ao marido, vivem na impureza, andam com roupas escandalosas e não têm a mínima vergonha de ir para o culto de forma sensual. Mulheres sensuais dentro da igreja. E não há nenhum problema a mulher ser sensual para o marido. Mas fora do casamento, tanto o marido como a mulher precisam se guardar um para o outro, se vestir de forma decente. Deus quer que todos sejamos puros sexualmente. Pureza sexual. Evite assistir filmes, séries, programas de TV, vídeos na internet com conotação sexual. Viva a pureza que as Escrituras exigem de nós. Só assim teremos um casamento abençoado, feliz e, acima de tudo, saudável. Isso é importante para o casamento. Deus abençoe você que ficou comigo até o final desse vídeo. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus e acompanhe mais vídeos aqui no canal, se você puder, se você tiver um tempinho, assista a mais vídeos aqui no canal e seja abençoado pela palavra de Deus. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe sua vida.